Eu passo a palavra para o senhor. O professor Tássio Licurgo está com a palavra por 10 minutos. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer imensamente pelo convite ao deputado Manzoni, em nome de quem eu saúdo todos os demais participantes da audiência. Eu gostaria de enfatizar a importância do cuidado com a linguagem. De fato, nós temos que ter liberdade de nos expressarmos, porque não se trata apenas da linguagem, mas sim, conforme a intelectualidade, a história intelectual chegou, notadamente no século passado, ao controle do próprio pensamento e o controle da ação. Controlar a linguagem é controlar o pensamento. Nós sabemos que, antigamente, quando o Marx quis dar um estatuto científico a como a sociedade funcionava, e ele até tinha um mérito nesse intuito, criando a sua teoria, mas isso não funcionou, né? A ideia de que uma sociedade feudal sofreria uma revolução burguesa para um Estado capitalista, depois uma revolução operária para um Estado comunista, isso não funcionou. A própria Revolução Russa foi um contra-exemplo às previsões marxistas. Então, os seguidores de Marx, notadamente Antônio Gramsci, que estava inclusive preso lá sob o regime de Mussolini, e tentou atuar não mais no plano econômico, mas sim atuar agora no plano das ideias, no plano ideológico. Então, a infraestrutura econômica é deixada de lado e passa-se gradativamente a atuar na superestrutura ideológica para controlar. Então, a divisão que antes era feita no âmbito puramente econômico, que era da burguesia e operário, passa a ser agora uma divisão que é tentada no plano ideológico. E por isso que o gramscianismo diz que nós temos que controlar pela ideologia. E o século passado também, nós temos um advento, 10 anos depois da Revolução Russa, mais ou menos, e posteriormente, com a escola de Frankfurt, se viu que um dos instrumentos principais de controle dessas pessoas, desses grupos, seria por meio da linguagem. A linguagem se torna, portanto, um instrumento necessário, o instrumento mais forte da ideologia comunista pós-marxista, né, gramsciana, no controle das pessoas para a dominação. Então, se trata disso, se trata de uma estruturação mesmo, de uma ideologia globalista de controle que tenta dominar a linguagem. E é interessante que o marxismo econômico prévio, que no início, que achava que o Estado iria se extinguir, no marxismo pós-gramsciano, vê o Estado hoje como aliado. O Estado é um aliado para, por meio das suas instituições, controlar a linguagem. E esse controle é feito dessa forma. Tanto é assim que os diversos grupos são criados para controlar as pessoas. O negrismo, por exemplo, tenta subverter e controlar o negro, dizendo como ele deve falar, pensar e agir. O LGBTismo faz a mesma coisa com o homossexual. Nós tivemos, inclusive, um deputado, hoje já falecido, o senhor Clodovil Hernandes, que era notadamente homossexual, mas que não se submetia aos ditames do controle por meio da linguagem, das palavras que ele precisava usar, da forma que ele tinha que falar, e era fortemente atacado pelo LGBTismo. Então, essas divisões são grupos de controle. O feminismo tenta controlar a mulher. Então, a mulher que não se submete à maneira como o feminismo diz que ela deve utilizar as palavras, ela é radicalmente atacada. Radicalmente atacada. Então, são grupos de controle da sociedade, e a linguagem é um meio de fazer isso. Então, nós não podemos subestimar a necessidade pela luta parlamentar e da sociedade civil de mantermos a linguagem solta. O homem tem que ser livre para se expressar da forma que achar importante. E aqui eu veementizo, reitero, sublinho a grande importância disso, que não é unicamente a capacidade que temos de usar uma palavra ou outra, mas é a percepção de que, da forma que nós falamos, nós pensamos, e da forma que nós pensamos, nós agimos. Se nós entregarmos o controle da escolha de nossas palavras para outrem, nós estamos entregando o controle do nosso pensamento. Nós estamos terceirizando o controle do nosso pensamento. Então, assim, é a luta não apenas por algo que você pode pensar e não falar, é a luta pelo que você pode pensar.
porque fora da linguagem não há pensamento. A filosofia do século XX chega a isso. Proposição 7 do Tratatus diz sobre wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen, sobre o que você não pode falar, você deve se calar. Então, o mundo é descrito e é formado pela linguagem. Então, assim, nós temos que ter uma dimensão muito importante, que é o controle das pessoas, o controle do pensamento, o controle de como elas vão se portar. É o controle, portanto, do que pode ser pensado e não apenas falado. Então, é de uma importância radical e não há opção em ter ou não ter coragem. É uma questão de vida ou morte, é uma questão de sobrevivência. A coragem é a porta pela qual todas as demais virtudes vão de passar. Ou nós nos posicionamos de maneira muito clara, de maneira muito veemente, em defesa da possibilidade do pensamento, ou então nós seremos como uma comunidade de insetos, indistinguíveis uns dos outros, apenas conversando sobre assuntos de somente importância, os assuntos essenciais da sociedade, os assuntos essenciais da existência precisam de liberdade da linguagem para que possam ser pensados livremente. Então, toda essa estrutura ela é maior, ela não podemos circunscrever a questão ao fato de podemos falar ou não, mas a questão é o fato de podemos pensar ou não. Isso é que eu tenho que veementizar e gostaria de contribuir. Por exemplo, a educação, hoje em dia, trabalha da mesma forma. Você tem todos esses movimentos atuando nas crianças, como, por exemplo, a tentativa de doutrinação e cooptação das crianças por LGBTismo, nada mais é do que subversão, entre outras coisas, da própria capacidade de linguística e, portanto, de pensamento. A sigla LGBT tem um Q depois, que esse Q quer dizer queer, que não tem definição, é um termo que não pode ser definido, porque é o ataque à linguagem. Se você usa palavras que são indefiníveis, você não pensa adequadamente. Sem falar do esvaziamento semântico de um sem número de palavras. Hoje em dia, no Brasil, ninguém sabe mais o que é genocídio, ninguém sabe mais o que é verdade, ninguém sabe mais o que é o bom, o belo. Tudo está esvaziado do seu conteúdo semântico e, portanto, as pessoas não pensam mais adequadamente. Então, eu quero, assim, contribuir nesse sentido, no entendimento de que nós temos de nos posicionar como sociedade civil. O parlamento é a representação mais importante na proteção da possibilidade de pensamento, porque, do contrário, nós seremos aniquilados em nossa possibilidade de construção intelectual de quaisquer ideias. Então, os que me antecederam falaram de maneira muito clara, muito importante, sobre a necessidade de defesa da linguagem para não termos uma ditadura. Eu vou adiante, não é uma ditadura como nós conhecemos, mas é um esvaziamento da capacidade de qualquer resistência, porque não seremos mais capazes de pensar. Hoje em dia, se você vai falar, muda o tempo todo. Você tem essas reformas ortográficas aí, eu estou quase fazendo uma passeata pela volta do trema. Porque para que tira a trema? Para que muda isso, aquilo, outro? Para quê? Qual é a razão por trás disso? Ataque à linguagem, porque as pessoas olham os livros antigos e acham que aquilo é ultrapassado, é obsoleto. Então, tudo tem, hoje em dia, uma função, que é atacar a linguagem e atacar o pensamento. Eu acho que nós não podemos levar isso como se fosse algo pequeno. Nós temos que entender, reiterando, já finalizando aqui o tempo, nós temos que entender de uma vez por todas que é uma forma de nós existirmos. E não há opção de não ter ou não coragem. Não existe essa conversa de não ter coragem. Se não houver coragem, é aniquilamento. Aniquilamento das gerações futuras, aniquilamento das crianças, as crianças hoje que estão absolutamente atacadas na sua capacidade linguística, o vernáculo é fortemente atacado, hoje em dia ninguém sabe nem conjugar mais nada. Então, isso aí não é unicamente a formação de pessoas que não são capazes de articular o vernáculo, mas são a formação de pessoas que são capazes de articular um pensamento. E se nós não pensamos de forma articulada, nós somos vítimas ou somos suscetíveis a sermos absolutamente controlados por uma ideologia
que é dominante, que é globalizante, que é ideologia comunista, pós-marxista, gramsciana, e ainda mais com a cobertura da escola de Frankfurt, que quer nos tornar pessoas absolutamente idiotas. Então, são com essas palavras que eu gostaria de contribuir à audiência, reiterando as minhas congratulações ao deputado Manzoni pela iniciativa e me solidarizando com todos aqueles que me antecederam e demonstraram ataques às suas possibilidades de expressão, mas, ao mesmo tempo, conclamando a todos que estão nos ouvindo, conclamando a todos que estão aqui, para que juntos nós possamos, de maneira muito veemente, com muita determinação, defender a nossa capacidade de expressão, sabendo que não se trata apenas da capacidade de escolher uma palavra ou outra, mas se trata, acima de tudo, da capacidade de pensar e, portanto, agir. Da forma que a gente fala, a gente pensa. E da forma que a gente pensa, a gente age. Então, sou com essas palavras que eu me despeço, que já atingiu aqui o meu tempo, e agradeço imensamente pela oportunidade. Professor Licurgo, nós é que agradecemos. Eu me coloco à disposição do senhor, professor, na luta pelo vernáculo. Inclusive, uma das nossas propostas de lei aqui na Câmara Legislativa aqui do Distrito Federal é para a valorização da língua portuguesa nas nossas escolas, de modo que, ao avançar da proposição aqui, eu vou mantendo o senhor informado. Eu gostaria que o senhor me mantivesse informado também, porque se for ter uma manifestação pela volta do Trema, eu e o Alexandre Garcia certamente iremos, que eu ouvi ele falando aqui do lado, eu sou desse tempo.